Olá, eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre o porquê você deve ter sentido uma mudança na linguagem aí do nosso canal. E, claro, não é uma mudança total, porque eu continuo falando de inteligência emocional também. E eu comecei a pensar há muito tempo que eu venho falando sobre inteligência emocional, tem muita gente falando sobre isso, e eu fiquei pensando o que eu tenho de diferente, depois de estudar tanto sobre o tema, que eu posso oferecer para as pessoas que vai ajudá-las a superar situações de dificuldade, que vai ajudá-las a superar alguma dor. E aí eu comecei a pensar, pô, eu sou professor de educação física, pós-graduado, com mestrado. Eu fiquei pensando também, eu tenho vários cursos na área de neurociência e estou, inclusive, terminando uma pós-graduação em neurociências agora. E eu tenho vários cursos de coach, tá? E uma infinidade de outros cursos sobre inteligência emocional, fora a quantidade de livros que eu já li. Só que no meu Kindle tem mais ou menos 220 livros. Já li todos? Ainda não, mas eu já li mais de 120, 125 livros aproximadamente, e boa parte desses, talvez a metade, é sobre inteligência emocional, tá? Então eu estou sempre ali no tema neurociência e inteligência emocional. E eu comecei a pensar, será que eu poderia juntar essas coisas? Inteligência emocional, neurociência, que aliás, neurociência e inteligência emocional estão intimamente ligadas, né? E educação física e coaching. Como é que eu posso fazer, juntar essas quatro coisas e fazer com que isso possa ajudar mais pessoas? Uma vez que eu não encontrei ninguém, pelo menos eu não encontrei, não estou dizendo que não tem, não encontrei ninguém na internet, por aí, que fala sobre essas quatro coisas ao mesmo tempo, ajudando pessoas. E eu pensei, que pessoas eu poderia ajudar? Eu comecei a pensar que toda a vida eu sempre fui muito conselheiro de casais, as pessoas me procuravam para conversar comigo sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, e eu estava sempre ali dando alguma ajuda às pessoas, ainda sem formação nenhuma disso, nem de nada, nem de coach, mas eu sempre procurava trazer algum ensinamento bíblico, alguma coisa da minha realidade. Afinal de contas, eu faço agora, 23 de maio, 39 anos de casado. Tô doido para fazer 40, mas 40 não chega, mas vai chegar. Estou muito feliz ao lado da minha esposa, ela me parece muito feliz ao meu lado também, e nós estamos vivendo, digamos que assim, a primavera do nosso relacionamento. Nós estamos vendo nesse aos 39 anos, acho que é um dos melhores momentos das nossas vidas, porque a gente amadureceu, aprendeu a lidar com as crises, com os conflitos, e depois que eu fui estudando esse tanto de coisa, ainda aprendi mais ainda. Mas o mais importante é que essas teorias que eu estudo, esse conhecimento, ele está sendo validado na prática por mim. Então, estou juntando a minha experiência também de 39 anos de casado. E eu fiquei pensando, qual é o diferencial? O que eu tenho para oferecer que talvez ninguém tenha ou poucas pessoas tenham para oferecer, para que casais possam resolver suas dores, seus conflitos e ter relacionamentos felizes e relacionamentos fortes, relacionamentos que sobrevivem às tempestades. Porque, creia-me, querendo ou não, as tempestades virão. O dia mal vai vir. A Bíblia fala sobre o dia mal, inclusive, não como se o dia mal fosse uma possibilidade, mas uma certeza. Então, o dia mal vai vir, pode ter certeza. A tempestade vai vir sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Como disse Jesus, vem as chuvas, vem os ventos, mas a casa edificada sobre a rocha não cai. Esse aqui tem que ser o seu relacionamento. Casamento edificado sobre a rocha, para que ele não caia. E eu fui pesquisar, gente. Como é que eu junto essas quatro coisas aqui? Aí, pô, neurociência, putz, super legal. Fala sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, como é que o nosso cérebro influencia no nosso comportamento humano e tal. Como eu disse, esse vídeo é sem edição, viu? Se tiver algum erro, eu vou continuar, porque nós não vamos fazer edição desse vídeo. É um vídeo que eu resolvi gravar aqui rapidinho para que você possa entender o que nós estamos trabalhando. E eu fui pesquisar como é que eu posso juntar essas quatro coisas. E aí eu dei de cara com um livro meu antigo, depois peguei até uma edição atualizada, do Pierre Weil e do Roland Toppenhall, que ele diz o seguinte, que o título do livro é O Corpo Fala, tá? Que é, as posturas corporais dizem alguma coisa para as outras pessoas e para a gente mesmo, tá? E aí eu comecei a pesquisar mais um pouco e dei de cara com Amy Cuddy, fantástica, professora de Harvard, que fala que as nossas posturas definem quem nós somos. Olha que coisa profunda. Pierre Weil e Toppenhall, eles falam que a nossa postura fala. Ou seja, eu estou falando alguma coisa, mas a minha postura, às vezes, está dizendo outra. Tá?
E, inclusive, essa fala deles foi corroborada por um cientista fantástico, Albert Mehrabian, que ele diz o seguinte, que 7% da nossa comunicação é a fala, 38% é o tom da voz que nós estamos falando e 55% é a nossa postura corporal. Tá? É o visual que a pessoa está vendo ali, o que o nosso corpo está falando. Tipo, se eu falar para minha esposa assim, eu chego e falo, eu te amo, viu? Pô, mas que coisa, parece que eu tô bravo com ela. Parece aquela coisa assim que ela fez alguma coisa para mim, eu fiquei com raiva, cruzei os braços e falei assim, mas eu te amo, tá? Tipo assim, tô com raiva, mas eu te amo. É essa mensagem que eu tô passando. Agora, se eu quero dizer para ela que a amo com carinho, com amor verdadeiro, para isso gerar um aconchego, quem sabe um momento de carinho e tudo mais, eu posso estar com a postura aberta, abrir os braços e falar: Nossa, eu te amo, eu te amo. Olha que diferença. Lá dentro ela recebe aquilo com carinho, com a certeza de que eu a amo. Eu estou na postura aberta, como diz a Micande. É uma postura de recepção, de acolhimento. E ela vai sentir, vai ter um sentimento de pertencimento, de acolhida, de verdadeiramente amada. Então a postura corporal diz muito mais do que a fala. E o tom também verbal diz muito, tá? Como eu disse, não adianta eu falar assim, posso até estar com a postura aberta e falar assim, eu te amo, viu? Olha, veja bem, o meu tom foi um tom meio que de desprezo, né? Por sinal, John Gottman, que é um dos maiores estudiosos do casamento, fala que o desprezo, quando um casal chega no nível do desprezo, em que eles começam a ter isso como um modo de viver, um desprezando o outro, desprezando o que o outro fala, o casamento acabou, praticamente. É quase impossível recuperar esse casamento. Não é impossível, mas é quase impossível. Precisará que ambos tenham um esforço descomunal para que essa coisa mude, porque o desprezo é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse do casamento, segundo John Gottman, um dos maiores autoridades sobre casamento. Bom, continuei pesquisando e dou de cara com a teoria polivagal, uma teoria que é muito usada por psicólogos em psicologia clínica, mas que ela traz um ensinamento muito bom para nós, muito fantástico, porque a teoria polivagal ela diz o seguinte, que nós podemos regular as nossas emoções através do nosso nervo vago, por isso que chama polivagal, ou seja, o nosso nervo vago, ele reage em alguma, leva a sensação para algumas regiões do nosso corpo para que nós possamos reagir de uma determinada forma. Ela fala sobre sensação de segurança ou de perigo, principalmente, tá? Segurança ou perigo. Quando nós temos uma sensação de segurança ou de perigo, nós temos uma reação no nosso corpo diferente para cada uma dessas situações. Então, por exemplo, ele fala que da neurocepção, que é a capacidade inconsciente do cérebro de detectar o perigo ou a segurança. Tá? É uma capacidade inconsciente. Não é que eu falo assim, vou detectar o perigo. Não, o perigo eu detecto inconscientemente. Né? O nervo vago ele tem 3 estados, tá? Que é o vagal ventral, que é a segurança, conexão, quando eu tenho segurança e conexão, o simpático, que é para luta ou fuga, o vago dorsal, que é autonômica, que quer dizer o seguinte, você fica, às vezes, preso, tem a ver com a depressão, com a paralisação, com o congelamento em determinada situação, porque eu estou buscando segurança, e às vezes a segurança para mim pode ser o congelamento, eu ficar congelado ali, sem conseguir fazer nada, tá? Então, é o seguinte, desculpem, travei aqui, que foi falar o nome do autor da teoria e deu branco aqui. Tá? Essa teoria foi falada por um cara que chama Stephen Porges. Porges é um cara que desenvolveu essa teoria, não é muito longa, não, acho que isso foi acho que nos anos 70, se eu não me engano, e ele desenvolveu essa teoria e ela é amplamente usada em consultórios. Quer dizer, eu posso regular, ter uma regulação vagal através do movimento. Por exemplo, eles usam muito yoga, respiração, tá? Mas também muitos tipos de movimento podem trazer esse controle vagal e fazer com que você consiga se controlar. Eu falei, bingo, agora eu posso juntar todas essas coisas. MCUD, minha postura define quem eu sou. Pierre Tompacal, Pierre Weil e Roland Tompacal o corpo fala, a minha postura diz quem
o que eu estou falando naquele momento. E a teoria polivagal de Stephen Porges. Eu juntei essas três coisas junto com o quê? Com a educação física, com tudo que eu aprendi de fisiologia, fisiologia do esforço, anatomia, sobre a importância do movimento para o nosso cérebro, para a oxigenação cerebral, com pesquisas recentes agora, que inclusive diz que a atividade física pode combater até o Alzheimer, ou pelo menos retardar o aparecimento do Alzheimer. Olha que coisa maravilhosa, tá? A atividade física. Eu descobri uma coisa, que você tem que cuidar da sua postura, da sua fisiologia corporal, se você quer ter um casamento feliz, tá? Não é que você tenha obrigado a sair por aí agora fazendo academia e tudo, não. Inclusive, é muito importante. Se você faz, é fundamental para você também ter um bom relacionamento. Isso te ajuda, tá? Mas é você ter posturas, é você trabalhar com a fisiologia do seu corpo para transmitir de fato segurança para o seu cônjuge, transmitir amor, transmitir aconchego, transmitir acolhimento. Na hora de um diálogo que está tendendo a ser ríspido, olha se a sua postura corporal não está errada, seu coração não está acelerado, se você não está com os músculos meio rígidos, meio tenso. Se tiver, não é hora de conversar. Não é hora. Tem que deixar para depois. Vamos dar um tempo, você poderia? Eu prometo para você que eu volto, nós vamos voltar nesse mesmo assunto aqui. Mas é que eu estou meio acelerado aqui, deixa eu dar uma respirada, tá? Daqui a pouco a gente conversa, pode ser? Aí vai lá no banheiro, de repente toma um banho bem legal, relaxa, respira fundo, faz alguma respiração, inspira bem rápido pelo nariz e expira pela boca bem devagarzinho, algumas vezes, faz aí uns 30 segundos desse trabalho e volta e tal, e pensa, respira. Se ainda sentir que não deu, não deu. Se for preciso deixar para outro dia, deixa para outra hora, mas não converse quando o seu estado fisiológico está ativado. O seu casamento vai acabar indo para o buraco se você fizer isso, sabe? Mantenha uma postura corporal adequada, uma fisiologia corporal adequada ao diálogo de quem ama, de quem está ali amando. E lembrando você que amar é um verbo. Por isso a pessoa fala assim, eu não amo, mas... Pô, então comece a amar. Comece a olhar as coisas positivas. Amor tem a ver com admiração, tá? Muitas vezes nós estamos tão presos em algum defeito do nosso cônjuge que a gente só vê defeitos. Para um pouco, uma hora para meditar. Será que é só defeitos? Comece a pensar nas coisas positivas que o seu cônjuge tem. E aí você tem, sabe, traz de volta a admiração, e aí você pode trazer de volta o amor, o aconchego, o acolhimento, estar juntos ali, tá? Então, nós vamos estar falando sobre isso aqui. Como que a nossa postura corporal, como que o movimento, como a fisiologia corporal, juntando com a inteligência emocional, pode levar você a ter um casamento feliz, um casamento firmado sobre a rocha, um casamento ali que está firme, como disse Jesus, firme mesmo. Não vai vir tempestade, vai vir ventos, mas o seu casamento não vai se abalar. E essa questão da postura corporal não serve só para o casamento, serve para todo tipo de relacionamento, relacionamento profissional, relacionamento de amizade, relacionamento entre irmãos, relacionamento pai e filho, tá? Relacionamento com seus parentes, tios, primos, com todo mundo, com toda a comunidade, com o seu colegas de convivência aqui no seu condomínio. Eu moro num prédio, por exemplo. Então, nós temos 130 apartamentos aqui, eu acho, mais ou menos. E aí, o que acontece? Você tem que conviver com essas pessoas todas. Muitas vezes você nem convive, não é seu amigo íntimo, mas tem que existir o que? Um respeito, a postura corporal, a postura correta, quando você vai lá na assembleia do condomínio e tudo mais. Mas o meu foco principal é te ajudar a manter essa postura correta no seu casamento. E em breve nós vamos estar trabalhando aí com uma mentoria, com uma coisa mais assertiva e que nós vamos te ajudar de fato a conseguir estabelecer essa postura como hábito, porque tudo tem que se tornar hábito. E também aprender a se ler a si mesmo, o autoconhecimento, entender determinadas posturas suas e saber que aquela hora não é o momento. Vai levar tempo, eu quero te falar, tá? Não é que você vai chegar assim do dia para a noite e vai conseguir fazer isso. Por isso, um acompanhamento de perto com a pessoa, te ajudando, te orientando, com um conhecimento científico correto e também com conhecimento da sabedoria milenar, por exemplo, da Bíblia Sagrada, que é fantástica e traz coisas maravilhosas para nós, certo? Mesmo que você, de repente, não seja um crente, você seja um ateu, por exemplo, a Bíblia traz ensinamentos importantes para o seu relacionamento, para que você possa se relacionar melhor. Tá certo? Então eu queria falar sobre isso. Assista esse vídeo até aqui. E se você assistiu até aqui, na verdade, deixa a sua curtida, se inscreve nesse canal aqui, porque esse vídeo
é muito importante para que você possa já começar a introduzir essas coisas na sua vida, certo? Muito obrigado, um beijão, fica com Deus, até o próximo.